Então a questão número 1, ela vai abordar sobre o conhecimento atual sobre o SARS-CoV-2, né? Então lembrar que o SARS-CoV-2, a Covid-19, foi um tema muito comum nas provas do ano passado e provavelmente esse ano ainda será um tema bastante badalado, deve cair bastante. Então ele vai falar sobre a letra A, né, que a forma de transmissão mais importante seria o contato com superfícies contaminadas, né? Isso é incorreto, já está provado que a prova de contaminação mais importante é interpessoal, contato com gotículas. A letra C vai falar que o uso de máscara protege integralmente as pessoas, né? Essa informação também é inverídica, não é uma proteção integral, tá? É possível você contrair estando usando máscara. D, vai falar que a transmissibilidade independe da umidade relativa do ar. Isso também é falso, uma vez que já está provado que ambientes mais secos aumenta a transmissibilidade do SARS-CoV-2. E a alternativa E vai falar que uma das características é provocar a Covid-19, uma doença com a maior taxa de letalidade, né? Isso também é falso. A Covid, né, embora ela tenha causado um grande número absoluto de óbitos, né, quando a gente analisa a letalidade, que é a proporção de óbitos, né, entre os indivíduos doentes, ela não é considerada uma doença com uma alta letalidade. Então a alternativa mais correta seria a alternativa B, né, que falava que a transmissão por aerossóis se dá principalmente em ambientes fechados e mal ventilados. Porém, nessa questão, ainda tem um questionamento a se fazer. Na realidade, a OMS fala que a principal transmissão por aerossóis ela seria por pacientes que estão em pressão positiva. Então a principal forma de transmissão seria de pacientes que estão ventilando em pressão positiva, tá? Mas caberia recurso, difícil da banca aceitar esse recurso, né? Nesse caso seria mais transmissão por gotículas, que se daria principalmente em ambientes fechados e mal ventilados. Mas existe também a transmissão por aerossóis nesses ambientes, tá? Então é uma questão um pouco confusa, mas a alternativa mais correta realmente é a letra B, todas as outras estão incorretas. A segunda questão, né, vai falar sobre a alternativa da imunidade específica, né, inespecífica. Então ele vai falar lá na alternativa A que a imunidade inespecífica é constituída de mecanismos de defesa bioquímicos, celulares, que já estão presentes no organismo mesmo antes de iniciar o processo infeccioso, respondendo prontamente à infecção. É isso, essa é a definição correta de imunidade inespecífica, né? Então nós temos células de imunidade inespecífica, nós temos barreiras como a pele, a mucosa, todas elas já são presentes no nosso corpo e elas respondem à infecção. A letra B vai falar que essa imunidade inespecífica exige a existência de estímulos prévios. Não, ela já existe antes de qualquer estímulo. Antes de você iniciar um estímulo, você já tem a imunidade inespecífica. A letra C vai falar que ela é a linha de frente de defesa do organismo, mas tem pouca capacidade de impedir a instalação de uma doença. Isso está errado. A maioria das doenças são coibidas justamente por mecanismo de imunidade inespecífica, né? Então, seja a nossa pele, mucosa, né, os cílios das vias aéreas, né, todos eles vão impedir a infecção por diversas doenças, por diversos micro-organismos, sem você necessitar reforço imunológico. Então ela é uma linha de frente com boa capacidade de impedir essa instalação. A D vai falar sobre o interferon, falar que é uma substância de natureza lipídica. O interferon é uma substância de natureza proteica, produzida pelas células de defesa do organismo. E a letra E vai falar que a imunidade inespecífica inicia-se quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos órgãos linfóides pelos linfócitos T e B. Na realidade, essa alternativa ele está descrevendo a imunidade específica. Então, a única alternativa correta para essa questão é a letra A. Então, a questão 3 vai falar sobre a atual política nacional de saúde mental, né? Então, quando a gente fala na atual política nacional de saúde mental, né, a gente precisa falar sobre a luta antimanicomial, né? O que foi isso, né? Então, ela surgiu muito por conta de familiares, né, de pacientes internados nos antigos manicômios, né, que queriam trazer esses pacientes à sociedade, né? O objetivo era ressocializar esses pacientes e impedir que esses pacientes ficassem internados nos antigos manicômios, né?
Então é incorreto que a gente falar que ela é fruto de um movimento de médicos psiquiatras. Não foi criado por médicos psiquiatras, mas por familiares de pacientes, pela sociedade, né? A letra B fala que teria como objetivo controlar a sintomatologia e substituir hospitais psiquiátricos por hospitais gerais. Não é isso, é trazer para a sociedade, era deshospitalizar esses pacientes. A letra C, né, ela vai falar que decorre de um movimento impulsionado pela importância dos direitos humanos no contexto da ditadura militar. Está perfeitamente correta essa alternativa. Tá? A letra D, ela volta a falar que foi concebida por especialistas em saúde mental de vários países, né, mas até o momento não foi implementada. Foi sim, ela já foi implementada, ela é vigente no Brasil, né? E a E fala que ela sofreu forte oposição de familiares de pessoas internadas. Pelo contrário, foram os familiares de pessoas internadas que deram início ao movimento que gerou essa política nacional de saúde mental. Então a única alternativa correta ali é a letra C. Questão número 4 vai falar um senhor de 78 anos que mora com filho, nora e 2 netos. Em uma das visitas dos agentes comunitários, ele se queixou que não consegue participar das conversas familiares, pois não entende o assunto, né? Não entende o que está sendo falado. Em face do exposto, né, assinala a alternativa correta, né? Então ele vai começar falando que a alternativa A, os idosos costumam evoluir com depressão, sendo necessária uma avaliação de um psiquiatra especializado. A depressão ela é comum em idosos, né? Mas não é necessária a avaliação de um psiquiatra especializado, né? O médico da família que deve fazer esse atendimento, deve fazer esse diagnóstico, se esse idoso estaria depressivo ou não. A letra B vai falar que a equipe de saúde deve chamar a família do idoso para que ela tome conhecimento desse problema relatado com ele. Na realidade, essa não é uma abordagem correta, né? A gente precisa entender e explorar qual é a condição. Não se sabe se essa família tem algum problema com esse idoso ou está causando algum problema a esse idoso, né? É preciso que a equipe da saúde da família atue de forma a entender todo o contexto dessa família, né? C fala que esse senhor deve ser encaminhado a um otorrinolaringologista, né? Então, não é o momento adequado da gente avaliar isso, né? A gente não sabe se ele não está compreendendo por questão de surdez ou por questão mental, né? Às vezes esse idoso pode estar iniciando um quadro de Alzheimer, alguma coisa que diminui a compreensão dele. Então não é essa a conduta correta. A letra D, uma análise da situação, explorar condições físicas, psicológicas, de relações familiares e sociais. Essa é a alternativa correta, é uma alternativa que eles gostam muito de abordar, né? Você avaliar o paciente como um contexto global, avaliar todas as relações familiares, sociais, a integralidade desse paciente, né? Então essa alternativa está completamente correta, né? E fala que a equipe deve entrevistar individualmente cada membro da família sem o conhecimento do idoso. Não é essa a abordagem correta que a equipe de saúde da família deve ter nesse caso, né? A abordagem está em tentar entender cada um, tentar entender o contexto dessa família, em vez de entender cada um individualmente. Então a única resposta correta para essa questão é a letra D. Questão número 5, um enunciado um pouco mais extenso, vai falar de uma professora de natação de um clube, né, ficou um mês em casa e de repente recomeçou a trabalhar. Numa piscina coberta, água aquecida. O marido também trabalha na manutenção do clube, né? Num dia de trabalho ele teve um mal-estar, foi socorrido e teve um resultado positivo para SARS-CoV-2 no teste de RT-PCR. A professora mantinha-se assintomática, mas o teste dela também veio positivo. O marido teve um pouco de cansaço, febre e foi orientado a ficar em casa por 14 dias. A professora, por ser assintomática, foi orientada a ficar 3 dias afastada e retornar ao trabalho. Em face do exposto, assinale a alternativa correta. Tá? Então ele fala, como é mais provável que a professora tenha infectado seu marido, seu período de transmissibilidade está no fim. É impossível a gente inferir isso do que foi analisado na questão. Tá? Então a gente não sabe se a mulher infectou o marido infectou a mulher, ou talvez eles possam até ter se contaminados por vias diferentes, não ter sido um que contaminou o outro. Tá? Então, diante de tudo que está exposto aqui na questão, é impossível a gente inferir quem contaminou quem.
A letra B vai falar que o fato dela ter sido infectada significa que ela não usou máscara. Também é impossível inferir isso, né? Por quê? Porque você pode ser contaminado usando a máscara. A máscara, né, como já foi abordado na outra questão, não é uma proteção integral. Ela é uma excelente proteção, porém ela não é integral. É possível ser contaminado no uso da máscara. C. Ao final dos 14 dias, o funcionário deve retornar ao trabalho, salvo se estiver internado. Então a gente sabe que após 14 dias, esse funcionário ele pode retornar ao trabalho, desde que ele esteja há 3 dias sem sintomas. Então, se ele ficou lá os 14 dias, mas ele ainda está sintomático, ele ainda não pode retornar ao trabalho. Ele só pode retornar ao fim de 14 dias se ele estiver assintomático há pelo menos 3 dias. D. Nesse caso, descarta-se a Covid-19 como doença relacionada ao trabalho, pois um infectou o outro. Não tem como descartar, né? Uma vez que o paciente ele está em ambiente de trabalho, né, ele tem o risco de ter contraído essa doença no trabalho. Então essa doença pode ser uma doença relacionada ao trabalho. Mesmo que um tenha infectado ao outro, não se sabe, né, se um contraiu no trabalho, se o outro contraiu no trabalho, né, e mesmo a gente não consegue inferir se um infectou o outro, né. E a letra E é a alternativa incorreta, a alternativa correta, né? O fato da professora ser assintomática não significa que ela não transmita o vírus, né? Então esse caso gerou até controvérsia na OMS, né? Há um tempo atrás a OMS veio a público falar que não tinha muita evidência que assintomáticos transmitiam o vírus. Depois ela voltou atrás nessa afirmação e agora afirma que os assintomáticos podem sim transmitir, embora em uma probabilidade muito mais baixa do que os sintomáticos, tá? Então essa alternativa é, o ponto de vista do conhecimento atual, ela é correta. O fato da paciente ser assintomática não significa que ela não transmita. Ela pode transmitir estando assintomática. Então a letra E, ela é a alternativa correta dessa questão. Questão 6. Então, após 6 meses de trabalho, um trabalhador de 42 anos consegue um emprego de guarda noturno. Não estava acostumado a trabalhar à noite, aceitou o cargo e ele não vem conseguindo dormir bem durante o dia, porque na casa dele tem uma intensa movimentação. Está dormindo menos de 6 horas por dia. E após um mês ele começou com dor de cabeça, cansaço, sonolência, esquecimento, né? E foram medir a pressão, encontraram valores de 135/90, e o paciente ele também tem sobrepeso que ele atribuiu ao sedentarismo. Tem um histórico familiar de um avô hipertenso que teve um AVC isquêmico com 63 anos. Diante desse quadro é correto afirmar, né? Então a primeira coisa é o seguinte, nós temos um paciente que tem uma única medição de pressão arterial, né, de 135/90, né, e com uma única medição desse nível pressórico é impossível a gente afirmar que esse paciente é hipertenso. Mas nós temos um paciente em risco, né, que precisa urgentemente se adaptar a sua rotina para evitar o desenvolvimento tanto da hipertensão arterial quanto de outras comorbidades, né? Então a gente vai analisar as alternativas. Então a alternativa A fala que o paciente deve ser orientado para pensar junto com a família formas de construir um ambiente para que possa dormir melhor e fazer caminhadas algumas vezes por semana. Mudança de estilo de vida. Isso é a alternativa que esse paciente precisa no momento. Então essa alternativa A, ela é plenamente correta. Quando a gente fala na alternativa B, o paciente deve ser medicado para hipertensão. Não, nós não temos um diagnóstico de hipertensão e sempre, né, a gente deve iniciar as mudanças de estilo de vida. Alternativa C, os sintomas que referiu na UBS são decorrentes da hipertensão e o caso é potencialmente grave. Não tem nada, né, conforme eu já falei, não há diagnóstico de hipertensão e esses sintomas também não conseguimos afirmar que eles são por conta de hipertensão. Eles podem estar muito bem relacionados ao cansaço, à falta de sono, à privação do sono. Alternativa D, o paciente deve ser orientado a pedir demissão, né? Não existe isso, né? Todo trabalho, né, a gente precisa adaptar a nossa rotina
para que o paciente consiga exercer o seu trabalho. Ele não precisa pedir demissão do trabalho, né? E a letra E fala novamente que ele deve ser medicado para hipertensão arterial e ainda inclui uma avaliação psiquiátrica. Não tem nada disso, tá? Então, repetindo, esse paciente, o que ele necessita? Mudança de estilo de vida. Ele precisa melhorar a qualidade do sono dele, precisa interromper esse sedentarismo, consequentemente melhorar o sobrepeso, diminuir a chance de elevação pressórica e de eventos cardiovasculares. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A. Questão número 7 vai falar, são considerados para rastreio do diabetes tipo 2, né? Então, diabetes tipo 2 a gente rastreia por idade ou por comorbidades, tá? Então, sempre que a gente vai falar ali, né, em questões que tem a ver com ansiedade, insônia, né, diminuição do sono, né, todas as alternativas que estão falando ali em diminuição do sono, ansiedade, insônia, são alternativas incorretas, né? Então, alternativas corretas são alternativas que envolvem a idade ou a comorbidade. Então, a única alternativa correta que a gente consegue ver nessa questão é a alternativa B, obesidade do tipo central, hipertensão arterial e sobrepeso. A alternativa correta da questão é a letra B. E aí ele continua falando sobre diabetes tipo 2 na questão tipo 8, na questão número 8, né? Então, a questão número 8 fala o que é a terapia nutricional, né, desse paciente. Então, ele fala, alimentos sem gordura, né? A gente sabe que é impossível fazer uma alimentação totalmente sem gordura, até porque tem gorduras que são boas, elas vão ajudar a sintetizar hormônios nesses pacientes. Então, não tem indicação nenhuma de uma alimentação zero gordura, tá? Alternativa C e D, corte total de álcool ou de carboidratos, também não existe indicação nenhuma sobre isso, tá? Não existe indicação nenhuma de cortar totalmente nem álcool nem carboidratos. Em relação à alternativa E, ele fala ingestão de alimentos 3 vezes por dia no máximo, também é incorreto. A gente sabe que é melhor você se alimentar mais vezes ao dia com refeições menores do que fazer refeições copiosas. Então, a única alternativa correta, que realmente faz parte da terapia nutricional no diabetes tipo 2, é a alternativa B, que vai falar de alimentos ricos em fibras. Então, a questão número 9 vai falar sobre segurança alimentar e nutricional, né? Então, vai falar o que ela abrange, entre outros aspectos, né? Então, ele fala sobre a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional, tecnológica, estimulando práticas alimentares da culinária mediterrânea, considerada saudável, né? Então não tem nenhuma relação com estímulo à culinária mediterrânea, né? Essa alternativa ela vinha toda correta ali na sua garantia da qualidade biológica, mas não tem nenhuma relação de estímulo à culinária mediterrânea. A letra B, né, fala da conservação da biodiversidade, utilização sustentável dos recursos, custeio parcial de academias de ginástica. Não tem nada sobre custeio parcial de academias de ginástica, tá? Então essa também é uma alternativa incorreta, tá? C, a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo, de forma padronizada em todo o país. Não tem padronização, pelo contrário, é estimulado você respeitar as diversidades regionais. Então, em cada região existe um tipo de alimentação principal e você deve respeitar. D, direito a práticas esportivas financiadas. Também não tem nada sobre isso, sobre o poder público financiar a prática esportiva e nem fazer orientação alimentar por aplicativo. E a letra E, que é a alternativa correta da questão, você precisa promover a saúde, nutrição, alimentação da população, e aí você deve dar atenção a grupos específicos e populações em situação de vulnerabilidade social que podem precisar de mais segurança alimentar, né? Então é importante ter essa visão global e também do atendimento a grupos específicos. Alternativa correta, a letra E. Questão número 10 vai falar sobre um assalto numa mansão com 2 seguranças feridos. Um tem vínculo empregatício e o outro estava fazendo bico. Ambos foram internados e sofreram cirurgia. Diante do exposto, assinale a alternativa correta, tá? Então, para a gente poder responder essa questão, a gente precisa entender 2 coisas, né? Primeira é que quando a gente tem um acidente de trabalho, né, a gente tem 2 tipos de notificação, né?
A gente tem o tipo de notificação que deve ser feita para a Previdência, e essa notificação ela é feita somente naqueles pacientes que têm vínculo empregatício, e a notificação no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravo de Notificação, quando a gente tem um acidente de trabalho grave, né? Então, se a gente tem um paciente que foi internado e sofreu cirurgia, ambos têm um acidente de trabalho grave. Então, ambos devem ser notificados ao SINAM, independente da sua situação previdenciária, da sua situação contratual, trabalhista, tá? Então, a gente tendo conhecimento disso daí, né, a gente chega que a alternativa correta é a alternativa C. Ambos os casos devem ser notificados ao SINAM, pois são acidentes de trabalho grave. Só para a gente comentar as outras alternativas, né? A alternativa A fala que é somente o trabalhador com vínculo empregatício, né? Não, todos os trabalhadores com acidente de trabalho grave têm que ter sua comunicação ao SINAM, né? A 2, né, fala que nenhum deve ser só notificado ao SUS, não. Os dois devem ser notificados ao SUS, tá? Notificação à Previdência apenas aquele que tem vínculo empregatício, né? O D, podem ser notificados ao SINAM se houver comprovação de condição. Não tem, independente da condição de trabalho, a notificação é obrigatória ao SINAM. E falam que eles devem ser notificados ao SUS como violência interpessoal. Não tem nada relacionado a isso daí, você notifica como acidente de trabalho grave. Então a única alternativa correta é a letra C. Novamente vai falar sobre a saúde do idoso. Então, um senhor de 82 anos de idade, né, com doença de Parkinson, mora com o filho e a nora. E aí a equipe de saúde da família suspeita que esse senhor sofre maus tratos por parte de algum familiar. Então é uma questão que já mistura dois temas que a gente já falou, né? Saúde do idoso e a notificação obrigatória de doenças. Então, quando você tem suspeita de violência interpessoal, essa notificação ela deve ser realizada no SINAM, tá? E você deve notificar isso à suspeita. Você não precisa confirmar que houve violência para você fazer a sua notificação. A notificação ela é obrigatória a partir da suspeita da violência interpessoal. Então, analisando as alternativas, né? Quando a gente fala do A, você já tem a suspeita, então se trata de caso de notificação ao SUS via SINAM, né? B, o caso deve ser notificado à polícia, que deve interrogar os familiares. Não, você, quanto profissional de saúde, a sua obrigação é notificação ao SUS. C, né, como o caso é referente a uma pessoa do sexo masculino, não se trata de violência. Não, a lei ela tem que proteger todas as pessoas da violência, né, não só pessoas de um determinado sexo ou gênero. A letra D, o caso deve ser notificado ao SINAM como violência interpessoal, completamente correta, alternativa a ser marcada. E a E, se houver confirmação, deve ser notificado. Não precisa haver confirmação. O caso deve ser notificado já na suspeita. Então a alternativa correta dessa questão é a alternativa D. 12, né? Aqui uma questão que deveria muito mais estar na prova de pediatria ou na prova de clínica médica do que na prova de preventiva, né? Mas ele vai falar sobre a questão da vacina de tuberculose, tá? Então a gente sabe, né, a vacina que a gente usa é a BCG, né? E hoje o esquema vacinal preconizado é uma dose aplicada ao nascer, né? Há um tempo atrás, né, se fazia uma dose de reforço da BCG aos 10 anos, né? Porém os estudos já provaram que essa dose ela não adiciona proteção. Seria necessário só a primeira dose ao nascer. E essa dose, o objetivo dessa dose é proteger contra as formas graves da doença. Então o que a gente tem de formas graves da tuberculose? Tuberculose miliar e tuberculose meningea. Tá? O objetivo da vacina é proteger contra essas formas graves. Então a gente vai analisar as alternativas. De cara a gente já se dá com a alternativa A, né, que está totalmente correta. A vacina BCG ela é aplicada a nascer e protege contra as formas graves da doença, né? A alternativa B fala que os adultos devem ser revacinados, não existe hoje nenhum dispositivo relacionado a isso. A alternativa C, né, fala que ela confere imunidade permanente contra a doença. Não, a imunidade é temporária e só contra as formas graves, não dá imunidade contra todas as formas da doença. D, né, fala que uma doença que no passado era altamente prevalente, mas não se configura como um problema. Sim, a tuberculose ainda é um problema de saúde pública no Brasil, principalmente quando a gente se refere à população em situação de rua.
é muito comum a ocorrência de tuberculose, né? E também em pacientes imunossuprimidos. E aí a gente tem o vírus da imunodeficiência adquirida ou outras imunossupressões, onde a gente ainda é comum encontrar casos de tuberculose. E a letra E vai falar que a vacina BCG deve ser aplicada nos adultos que foram imunizados, né? Então não, a vacina BCG ela não deve ser aplicada em adulto, tá? Só ao nascer. Então a questão número 13 vai falar sobre o acolhimento em saúde mental, né? Então o que essa questão ela quer? Ela quer que você tenha uma visão global, quer que você trabalhe o acolhimento na UBS, né? Como que ele deve ser feito, como que você deve abordar, né? Então ele vai falar, permite que os principais transtornos mentais de cada usuário sejam diagnosticados e por isso deve haver uma etapa de entrevistas individuais. Não tem nada que fala isso, tá? Então está relacionado exatamente a essa questão. Tá? Então falo, B, deve ser feito pela equipe da unidade básica de saúde, sempre com a participação de um psiquiatra, além de profissional da psicologia. Não tem nada disso também. Então a equipe de saúde da família, na grande maioria, não envolve um psiquiatra. Ela envolve ali o médico, né, e outros profissionais que devem fazer essa abordagem, essa triagem dos casos, né, que podem ser abordados na UBS e aqueles que devem ser referenciados à psiquiatria. C, feito em grupo e permite que, além da recepção do usuário na UBS, sejam feitos diagnósticos para encaminhamentos no ambulatório de especialidades e para medicalização adequada. Geralmente não, esse atendimento ele é feito de forma individualizada, ele é feito a cada indivíduo, então você acolhe o indivíduo e atende ele unicamente. A letra D, né, o objetivo principal de realizar uma triagem dos casos leves e abordados com terapias é aqueles mais severos. Não é esse o objetivo é acolher, né? Então a letra E, que é a alternativa que está correta nessa questão, que é o quê? Escutar o usuário, né? Então você acolhe, o paciente ele chega na UBS com uma queixa, você coloca ele para dentro, faz o acolhimento, escuta o que ele tem a dizer, deixa que ele expresse suas aflições, dúvidas e angústias para poder atendê-lo adequadamente, atender todas as suas necessidades. Então a alternativa correta dessa questão é a letra E. Questão 14, ele vai falar que a mídia tem dado visibilidade aos entregadores de alimentos que realizam entregas de bicicleta. Assinale a alternativa correta em relação a esses trabalhadores. Então vai falar, da letra A, são pessoas que pedalam vários quilômetros por dia e por isso têm indicadores de saúde melhores que o restante da população. Não tem nenhum estudo que prova que essas pessoas tenham indicadores de saúde melhores que o restante da população. E pelo contrário, né, ao mesmo tempo que essas pessoas pedalam, praticam atividade física, elas são submetidas a um grande estresse, né, porque elas estão durante o trânsito correndo risco e têm uma remuneração baixa, é uma profissão estressante. Então se por um lado elas têm algo que ajuda a melhorar os indicadores de saúde, elas também têm fatores que trabalham para piorar esses indicadores. E não existe nenhuma comprovação de que a condição de saúde deles seja melhor ou pior. A letra B, né, vai falar, são pessoas que por não terem vínculo empregatício se sentem livres para trabalhar quando querem e que lhes faz bem à saúde. Não trabalham quando querem, trabalham porque precisa, né, e precisam trabalhar, geralmente a rotina desses entregadores envolve 12 horas por dia, né, justamente pela baixa remuneração. C, correm riscos de acidentes de trânsito, que devem ser notificados como acidentes de trabalho, sempre que forem considerados graves. Então, mais uma vez, é uma terceira questão dessa mesma prova que está abordando a questão da notificação compulsória, né, ao SINAM. Então, acidentes de trabalho considerados graves, né, que gerem internação nesses pacientes ou que gerem sequelas, devem ser considerados acidentes de notificação compulsória ao SINAM, independente do vínculo empregatício, independente da situação trabalhista. Tá? Então, essa alternativa, a letra C, é totalmente correta. Então a gente consegue ver que tem um padrão nessas questões, né? Alguns temas sendo abordados em mais de uma questão. A letra D, né? Alta capacidade cardiorrespiratória pelo exercício físico. Na realidade não tem nenhum estudo que prove isso. E a letra E, exerce uma profissão que lhe traz benefício à saúde mental, por ser uma atividade que permite socialização ampla. Não, né? É uma atividade extremamente estressante. Muitas vezes esses pacientes eles sofrem de outras patologias, né? De uma alta carga de estresse, então essa alternativa ela também está totalmente correta.
A única alternativa correta dessa questão é a letra C. 15. Assinale a alternativa que expressa diretriz ou conceito da política nacional de atenção à saúde da mulher. Então vamos analisar. A alternativa A, né? E fala que ela é composta de planos verticalizados a mulheres de maior vulnerabilidade. Então não tem nada de verticalizado, tá? Ela é uma política que o objetivo é abranger todas as mulheres, ter atenção à saúde da mulher de forma global. A letra B vai falar: o gênero é uma construção social sobreposta a um corpo sexuado, tá? Esse é um texto que eles tiraram exatamente como está escrito na política de saúde da mulher. Então, se você pegar lá na política de saúde da mulher, a gente tem exatamente essa frase colocada lá, tá? Então, assim, mesmo que você não tivesse lido essa frase, né, a gente conseguiria resolver essa questão sabendo que as outras alternativas estão incorretas. Então, vamos comentar as demais, né? Então, fala que o eixo, né, dessa política é referente às demandas relativas à gravidez e ao parto. Não. Antigamente, quando se falava em saúde da mulher, realmente se falava em gestante e parto, né? Mas hoje o objetivo é avaliar a saúde da mulher como um todo, avaliar ela de forma global, né? Todas as condições de saúde, todas as patologias que podem acometer essa mulher. D, né, vai falar que ela não inclui violência psicológica, mas não física. Está errado, inclui todas as formas de violência que a mulher pode sofrer, né? E a E, questões por se tratar de ato ilegal, questões referentes ao aborto não estão incluídas. Sim, a política de saúde da mulher ela também aborda questões diretamente relacionadas ao aborto, né? Então a alternativa correta é a letra B, é um excerto tirado rigorosamente da Política Nacional de Saúde da Mulher, tá? Mas mesmo você não lembrasse dessa frase, você conseguiria, através do seu conhecimento, chegar na resposta correta, porque todas as outras a gente vê que elas não abrangem o que é a política de saúde da mulher atual. Então a resposta correta é a letra B. A C, ela já vai falar de outra política nacional, a Política Nacional de Prevenção do Câncer, né? Então ele vai falar lá nas suas alternativas, a letra A, que o câncer não é passível de prevenção, né? Então, na realidade, existem cânceres que são passíveis de prevenção, né? Então, existem cânceres passíveis e outros não. Mas o câncer, de forma geral, ele é considerado uma doença prevenível, né? A letra B, né? E vai falar que ela não inclui medida de cuidados paliativos. Está incorreto, né? A política de câncer, ela inclui os cuidados paliativos para aqueles pacientes que já estão fora de probabilidade terapêutica, né? A letra C, né, que a gente até já falou quando estava comentando a alternativa A, que a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer reconhece o câncer como uma doença crônica prevenível. Então essa é a alternativa correta, né? D, todos os procedimentos referentes são feitos em centros especializados? Isso é incorreto, né? Por exemplo, a colpocitologia, né, você colher lá o exame do colo do útero, você pode fazer na UBS, sem ser um centro especializado. O exame do toque retal também pode ser feito na UBS. Então não existe isso que todos os procedimentos serão em centros especializados. E a letra E, é desejável que todos os UBS tenham um oncologista? Não, né? A estratégia de saúde da família é justamente o contrário disso. Você tem um médico que consegue resolver todas as 70% a 80% das condições e você consiga encaminhar para um centro especializado aqueles pacientes que precisam para serem atendidos no centro especializado. Então o oncologista não precisa estar na UBS. Então a resposta correta dessa questão é a letra C. Questão 17, né? Também outra questão que deveria estar na prova de clínica médica e não na prova de preventiva, né? Mas vai abordar sobre a questão da asma, né? Então, sobre o tratamento da asma, né? Vai falar que os corticoides inalatórios são contraindicados para tratar asma crônica sintomática, seja em adultos ou crianças. Está errado, né? Hoje esses corticoides, na verdade, eles são a base do tratamento. Hoje se usa muito corticoide para poder tratar a asma, né? A letra B, né? Dificilmente o ambiente de trabalho pode desencadear ou agravar. Não, já está provado que o ambiente de trabalho pode piorar os quadros de asma. Então essa também está incorreta. C, na gestante com asma é preconizado o uso de corticoides sistêmicos. Não, a gestante é contraindicado, né, o uso de corticoides sistêmicos, você usa só em último caso,
justamente porque pode causar amadurecimento precoce do pulmão do bebê e uma série de outras complicações no feto. D. Um dos fatores precipitantes da exacerbação é o exercício físico. Corretíssimo. Exercício físico pode gerar uma exacerbação de asma. Então essa questão, alternativa D, totalmente correta, né? E a asma na gestante não deve ser tratada, pois o medicamento disponível traz efeitos colaterais graves. Pelo contrário, você precisa tratar a asma, né? Você só precisa adequar a sua medicação, não usar medicações que possam trazer problemas para o feto. Então a única alternativa correta dessa questão, a letra D. Questão 18 vai falar sobre os conselhos de saúde, né? Então o conselho de saúde, né? Então a gente vai falar lá, na alternativa A, 50% dos membros pelos gestores, 50% da sociedade, né? Então a gente precisa relembrar qual é a composição do Conselho de Saúde. Então é 50% pelos usuários, 25% profissionais de saúde e 25% gestores e prestadores de serviços, tá? B, tem caráter deliberativo, corretíssimo. O Conselho de Saúde ele é permanente e deliberativo. Esse é o caráter desse conselho. C, tem rodízio na presidência de 4 em 4 meses? Não. Tem obrigatoriamente a participação de sindicatos de hospitais. Sindicato não está na composição do conselho, né? Então lembrando, usuários, gestores, profissionais e prestadores de serviços. E foram extintos em 2019, também nada disso, os conselhos continuam aí mantendo o seu caráter, mantendo a participação da sociedade na gestão do SUS. Então, correta, alternativa correta, letra B, Conselho de Saúde, caráter permanente e deliberativo. Questão 19. Doença aguda que provoca óbito em curto espaço de tempo com alta taxa de letalidade, né? Então essa é uma questão que às vezes pode gerar um pouco de confusão nos conceitos, né? Mas o que a gente precisa falar, né? Então a doença aguda que provoca óbito em curto espaço de tempo, né? Ela é sempre infecciosa? Não, não necessariamente ela pode ser infecciosa. Pode existir uma outra doença que causa óbito num curto espaço de tempo, uma alta taxa de letalidade, sem ser causada por micro-organismos, sem ser causada por uma infecção. Letra E, comete principalmente crianças? Também não dá para dizer isso, né? Então, doença aguda que provoca óbito em curto espaço de tempo, dependendo da doença, ela comete cada uma faixa etária. Então, essa também está totalmente incorreta. Influencia fortemente a taxa de mortalidade geral de uma população? Isso é impossível a gente dizer, porque a gente não sabe qual a porcentagem dessa população que está sendo acometido por essa doença, né? Então essa doença pode ser aguda, que leva a óbito em pouco espaço de tempo, uma alta letalidade, mas o número total de casos da doença dentro da população é muito baixo. Então ela influencia muito pouco na mortalidade geral da população, tá? Baixo coeficiente de incidência, né? Então isso também é impossível a gente dizer. A gente não sabe quantos casos novos, que é o que a incidência mede, estão surgindo a cada espaço de tempo. Então podem surgir muitos casos, né? Porém a incidência ela pode ser baixa, se você surge poucos casos dentro daquele contexto. E um baixo de coeficiente de prevalência. Então, prevalência mede o quê? Quantos pacientes estão doentes, né? Quantos ficaram doentes num período de tempo, né? Quantos estão doentes naquele momento, né? Então, se você tem adoece, morre, adoece, morre, adoece, morre muito rápido, sempre vai ter pouca gente doente. Então, se você tem pouca gente doente, a sua prevalência ela é baixa. Então, essa pergunta, a única resposta correta é a letra A. Essa doença, adoece, morre, sempre tem pouco doente, baixo coeficiente de prevalência. E a questão 20, né, vai novamente falar, né, sobre a prevenção e controle do câncer, tá? Então essa questão, né, ela vai trazer um pouco de dificuldade de interpretação, tá? Mas nós vamos explicar ela direitinho, ela realmente só tem uma resposta correta, tá? Então ela vai falar que o fomento, a ampliação de medidas restritivas ao marketing de alimentos e bebidas com alto teor de sal, calorias, gordura e açúcar, especialmente os direcionados às crianças. Corretíssimo, tá? Isso aí faz parte da Política Nacional de Prevenção.
Então, por isso a gente vê cada vez menos as propagandas relacionadas a esses alimentos, principalmente as propagandas direcionadas a crianças. B. Democratização do acesso a alimentos processados, né? Não tem por que você democratizar alimento processado para prevenir câncer. Então, essa está totalmente incorreta. Promoção de hábitos alimentares saudáveis, como aleitamento materno exclusivo até os 3 meses. Ótimo, porém o aleitamento materno exclusivo é até os 6 meses de idade. Então, não até os 3 meses. D. Promoção de práticas físicas, em particular jogos coletivos. Então, está correta a promoção de práticas físicas, porém a política não fala nada em estimular jogos coletivos, né? Ela fala em promover práticas físicas, quaisquer que sejam essas práticas físicas. E vai falar da realização de citologia oncótica para prevenção de câncer de colo de útero. Essa resposta está dentro da Política Nacional de Prevenção. Então a letra E, ela faz parte da Política Nacional de Prevenção. Porém, tem uma palavra no enunciado, né, que ela muda essa alternativa e passa a tornar ela errada, que é quando a gente fala em promoção da saúde, né? Então a realização da citologia oncótica, ela está mais numa prevenção secundária, uma detecção do câncer do colo de útero, né? Mas não na promoção. Então quando a gente fala em promoção da saúde, essa única palavra no enunciado torna que a única alternativa correta dessa questão é a letra A. Então, dessa forma, a questão que não cabe recurso, né, a letra A é a alternativa correta dessa questão.